Paz, igreja? Tem gente feliz aí? Ih, tá muito feliz não. Tem gente feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu me arrumar. Hoje, essa é uma manhã muito feliz, de muita alegria. Uma manhã muito especial por tudo aquilo que já aconteceu e por tudo aquilo que está para acontecer na nossa igreja. Mais um ano de vida completado da nossa comunidade. Vidas declarando um novo nascimento, renascimento com Cristo por meio do batismo. E logo mais estaremos celebrando a ceia, essa ordenança que Jesus nos deixou. E tantas outras coisas que Deus tem feito no meio do seu povo. Então, é motivo de estarmos alegres. Por vermos, como nós cantamos aqui, a bondade de Deus na vida da nossa igreja e em nossas vidas particulares. Louvado seja o Senhor. E como falei da ceia, que a ceia é um momento no qual nós trazemos à memória um fato. Trazemos à memória uma obra. Mas além disso, um plano. Um plano perfeito. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês rapidamente essa manhã. Na ceia nós rememoramos o sacrifício do Cordeiro. Um sacrifício que não foi estipulado de maneira aleatória. Não foi algo repentino. Pois como o apóstolo Pedro nos diz lá em sua primeira carta, versículos 19 e 20, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses tempos em favor de vocês. E quando de fato o pecado adentrou a história da humanidade, a garantia de que a solução viria foi prontamente declarada pelo Senhor, quando Deus disse para a serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Logo de início, desde o início, Deus já tinha preparado o antídoto para o veneno que surgiu. Ou como João Calvino disse, sim, antes, o remédio foi pretendido antes da doença. E é fato, o pecado, o mal, a morte adentrou ao mundo, mas calma. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano perfeito para tudo isso. E ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos o desenrolar desse plano, onde ele foi profetizado por seus mensageiros e foi concretizado na plenitude dos tempos. E nós podemos vislumbrar esse desenrolar quando nós lemos os evangelhos. Por exemplo, quando nós lemos em Marcos, e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 15. E lá nós encontraremos alguns resquícios, algumas evidências desse plano perfeito de Deus. Marcos capítulo 15. Todo mundo achou? Marcos 15, eu vou ler versículo 25, que diz assim: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aqui.
primeira evidência, o primeiro resquício desse plano. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, mas a via dolorosa começou muito antes, no dia anterior, na noite do dia anterior. Em todo esse processo ele havia sido julgado desonestamente, traído, abandonado pelos seus, chicoteado, cuspido, sofrido com uma coroa de espinho, carregado a própria cruz, que era um sinal de vergonha extrema, deixaram-no nu e só depois então ele foi crucificado. Mas lá na cruz, quando ele foi crucificado, o escárnio continua. Ele ali, lá na cruz, ele foi acusado de blasfêmia ao ser declarado rei, colocado entre bandidos e sofreu insultos do povo, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres das leis e dos próprios ladrões. E tudo isso quieto. Tudo isso mudo, em silêncio, sem falar nada. Um triste fim. E a pergunta que fica é: será que tudo isso faz parte do plano? Tudo isso fazia parte do plano? E aí nós vemos que mais de 700 anos antes, um profeta do Senhor chamado Isaías fala de um tal servo sofredor. E ele diz lá em Isaías 53, eu vou ler para vocês. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele fala que esse servo, o profeta Isaías fala que esse servo sofredor, sofreu, foi esmagado, oprimido, afligido, que ele sofreu como um cordeiro levado para o matadouro, com um julgamento opressivo e injusto, contado entre os transgressores, e tudo isso como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ficando calada, em silêncio. Não é necessário muito esforço para entender que o servo sofredor de Isaías é o homem crucificado em Marcos. Não precisa de muito esforço para fazer esse paralelo. O que foi anunciado 700 anos antes se cumpriu no devido tempo. Todo o relato demonstra que Jesus não foi pego de surpresa, que a cruz e o sofrimento não foram percalços, pois tudo isso fazia parte de um plano perfeito. Isso é uma evidência. Mas o texto de Marcos continua, e ali nós encontramos outra. Versículo 33, que diz assim: chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta
de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejam se Elias vem tirá-lo. 6 horas depois da crucificação, 6 horas depois de crucificado, Jesus, depois de todo o silêncio até então, depois de ficar quieto todo esse tempo, brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que ali estavam pensaram ou entenderam que eles estavam chamando por Elias. Mas esse brado não foi uma invocação por um profeta, mas sim um desabafo de alguém que se sentia abandonado por Deus, se sentia abandonado pelo seu pai. O sofrimento físico, ele aguentou. Ser abandonado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, pelos seus íntimos, ainda deu para suportar em silêncio. Agora, ser abandonado por Deus, ser abandonado pelo próprio Pai, e isso fez com que ele bradasse, isso fez com que levasse o Messias a gritar. Albert Barnes fala sobre a intensidade dessa dor por meio desse grito de Jesus. Havia um sentido mais elevado no qual ele foi abandonado por Deus, pois nenhum sofrimento físico, nenhuma dor de morte, mesmo na cruz, teria extorquido esse clamor se ele tivesse desfrutado da luz do semblante do seu Pai. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é que todo esse processo da via dolorosa, da cruz, da crucificação em si, daquele momento até ali, nada foi suficiente para fazer ele gritar, ele clamar. Mas o abandono de Deus, sim. O abandono do Pai foi o que extorquiu esse grito do Messias. Precisava disso. O Messias precisava passar por isso. O Messias tinha que sentir isso. 28 gerações antes, um rei diferenciado compôs um salmo. Esse rei era o rei Davi. E é um salmo que entrou na categoria de salmo messiânico, que é um salmo que fala sobre o Messias, verdade sobre o Messias, como alguns salmos têm essa categoria. E esse salmo especificamente, o Salmo 22, o rei Davi louva nos 2 primeiros versículos, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Esse é um salmo que aconteceu muito tempo antes. Não se sabe o contexto certo da composição desse salmo. Está correndo aqui, ó. Quero ver pegar, mamãe. Criança de Jesus tem energia para gastar, vai. Não se sabe ao certo qual é o contexto da composição desse salmo. Mas o salmista, provavelmente inconsciente disso, ele aponta para uma evidência sobre o Messias. Davi, sem ter a consciência, descreve sobre uma evidência do Messias, que seria o abandono de Deus, o abandono do Pai. Mas não se esqueça, isso não foi coincidência. E isso não foi um desvio do destino, pois tudo isso fazia parte de um plano. Eu queria ler mais um resquício, mais uma evidência do plano de Deus. Versículo 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que
assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O véu foi rasgado ao meio. E esse era o véu do tabernáculo, descrito lá em Êxodo capítulo 26, mostrando ali como que era esse véu, a espessura, tamanho. E se quiser conhecer mais, está lá em Êxodo 26, 31 a 37. E esse véu era o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Era esse véu que separava. Esse véu tornava o santo do santo um lugar inacessível, pois ali estava a presença do Senhor, representada pela a arca da aliança. Ou seja, rasgar o véu simboliza a quebra de uma parede muito emblemática, de suma importância para o povo judeu. E era, de fato, o santo do santo, e esse véu ele tinha um simbolismo muito claro e muito especial para esse povo. Esse lugar e esse véu, o véu ele separava o santo do santo, que só podia ser acessado uma vez. No calendário judaico, no mês de Tishrei ao Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Esse mês é ali entre setembro e outubro. O calendário judaico é diferente do nosso. Eles comemoram o ano novo no tempo mais ou menos que a gente está em setembro e outubro. E logo depois da comemoração do ano novo judaico, há o Yom Kippur, que é o dia da expiação, onde o povo faz um dia inteiro, 24 horas de jejum. E o povo se consagra, e ali é solto um bode para o deserto por expiação do povo. E é nesse dia, somente nesse dia, que o sumo sacerdote adentra o Santo do Santo. Somente nesse dia ele passa por esse véu e vai se encontrar com o Senhor. Somente nesse dia que o povo, de maneira intermediada pelo sumo sacerdote, tem acesso a Deus. Somente nesse dia. Nos outros dias, o véu obstrui o contato com o Senhor. E é esse véu que é rasgado ao meio, de alto a baixo. E junto a isso, acontece algo muito interessante no relato de Marcos. Ele relata que um soldado romano reconhece Jesus como Filho de Deus. Verdadeiramente, esse cara é filho de Deus. E aqui pode ser o relato do primeiro gentil convertido. Gentil é qualquer um de um povo que não seja do povo judeu. E aqui pode ser o relato desse primeiro. Ou seja, a cena que Marcos traz aqui para nós é uma cena muito emblemática, porque a barreira foi quebrada. O acesso a Deus foi restituído. Outros povos começam a ser atraídos para Cristo. Tudo isso porque lá na cruz, ele bradou. Ou como diz aqui, em alta voz, ele exclamou. Tudo isso porque na cruz ele bradou. E lá em João 19:30, nós sabemos que Cristo, que grito foi esse, que brado foi esse? Foi o grito de está consumado. Está consumado foi o grito que iniciou um novo tempo. É com esse brado que há redenção. Foi com esse brado que ele atrai o mundo com a sua graça, que ele envolve a humanidade com cordas de amor, que ele abre o caminho para a salvação de judeus e de gentios. Mas esse fato também será que foi uma obra do acaso? Essa abertura, essa expansão da salvação para todos os povos, será que é algo novo? Algo que inclusive o povo, os primeiros cristãos que vinham da origem judaica, como os apóstolos eram judeus, demoraram para entender, mas nada disso foi obra do acaso. O profeta Oséias diz lá
no capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 11, eles seguirão o Senhor, e ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. A promessa se cumpriu. O leão rugiu num grito de está consumado, atraindo seus filhos de todos os lados, promulgando a salvação para todos os povos, em nome de Jesus, do Jesus crucificado. Como nós vimos lá no início, esse final feliz fazia parte de um plano perfeito, um plano que tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Em resumo, o sacrifício de Jesus não foi um plano B. O sacrifício de Jesus não foi um ajuste que precisou ser feito porque as coisas não saíram como pretendidos. Não foi o jeitinho de Deus para tapar o buraco que o homem criou. Antes de tudo, ele já tinha um plano. Antes de tudo, ele já tinha um plano. Por isso, a ceia não é apenas um formalismo, não é um mero ritual, mas sim uma recordação de que o Messias sofreu como uma ovelha muda. Sim, ele foi abandonado e imolado como um cordeiro, mas ele triunfou e estabeleceu o seu reino como um leão, trazendo salvação por meio do seu rugido. O sucesso desse plano perfeito é a maior providência que nós, a humanidade pecadora, precisávamos. E por isso, celebrar isso é algo necessário. Recordar isso por meio da ceia é algo primordial, porque nós não estamos falando de uma mera obra do acaso, mas de um plano do Senhor, na qual nós fazemos partes. Vocês creem nisso? Vocês creem que esse plano deu certo? Vocês creem que a salvação bradou? Amém. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento. Eu gostaria que, se vocês de fato crerem que o leão rugiu, atraindo o seu povo, todos os povos, eu gostaria que você celebrasse isso. Eu gostaria que você bradasse com isso, porque o plano deu certo. O plano lá de Gênesis 3, onde o Senhor disse: a descendente de uma mulher viria para trazer a salvação, pisando na cabeça da serpente, se cumpriu no devido tempo, com Jesus Cristo. Então, se hoje nós estamos aqui, não é obra do acaso. Se hoje nós estamos aqui para celebrar mais um ano de vida da nossa comunidade, não é obra do acaso. Se hoje nós estamos aqui podendo celebrar vidas declarando que são de Jesus por meio do batismo, não é obra do acaso. Nós estamos aqui porque Deus tinha um plano. Nós precisamos continuar levando, demonstrando que esse plano deu certo para toda a humanidade. Você crê nisso?